passo a palavra para o Dr. Daniel Ferraz de Campos Mazo, que é professor e médico da Faculdade de Medicina da USP e da Unicamp, para moderar a primeira mesa sobre álcool e fígado, conhecendo o problema. Muito obrigado, Daniel. Bom dia. Olá, Betinho. Bom dia a todos. Queria agradecer, Betinho e APEF, pelo honroso convite. Eu acho que é um tema, Betinho já ressaltou, de fundamental importância. Falamos muito das outras doenças, de fato são importantes. A prima não alcoólica, né, recebe uma atenção especial, medicamentos, vários estudos. E cá estamos nós aqui nessa manhã de sábado falando da doença alcoólica, que é tão importante, né? Então, quando a gente pensa nesse tema e na abertura dessa nossa mesa redonda, o nome já diz tudo, né? O álcool e o fígado reconhecendo o problema. Será que a gente está rastreando adequadamente nossos pacientes? Será que a gente está seguindo eles adequadamente? Não só o que o Beto falou no cenário mais grave da hepatite alcoólica, aquele internado, a CLF, mas também naquele nosso paciente ambulatorial com outras doenças. Será que a gente está oferecendo tratamentos para esse paciente para evitar a recidiva do uso de álcool? Então, acho que esse nosso bate-papo essa manhã vai ser, acho que, muito interessante para várias calls to action em relação a essa patologia, né? História natural, fatores de risco, o que está em cada fase dessa doença, que de muitas formas ela de fato é negligenciada, né? Então acho que hoje a gente vai ter essa oportunidade porque tem vários experts conosco. Então, nessa mesa, a gente vai dar início agora chamando a professora Ana Cláudia de Oliveira, que ela é professora do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e o tema dessa aula dela será sobre a história natural e o estadiamento da doença hepática alcoólica. Queria lembrar a todos que a gente tem o QA ali no aplicativo do Zoom para colocar as perguntas e não é necessário esperar até o final. Então, ao longo da aula foram surgindo as perguntas, não usem o chat, use o QA para a gente poder fazer a sessão de discussão ao final da mesa redonda. Obrigado, Ana Cláudia, bem-vinda. Bom dia, Daniel, bom dia a todos. Sintam-se abraçados, é muito feliz estar vendo, pelo menos pelo virtual aqui, cada um de vocês. Obrigada, doutor Roberto, pelo convite. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Ótimo. E aí, então, eu fiquei muito feliz com esse convite, gostaria de agradecer, e pela oportunidade de estar falando de uma doença tão importante, né, como o Dr. Roberto já falou, o Daniel comentou. Então, a minha tarefa hoje é falar da história natural, estágios da doença hepática alcoólica, onde a gente está, né, em termos de marcadores não invasivos para essa doença e o papel da biópsia hepática na doença hepática alcoólica. Mas eu trago antes para vocês alguns dados bastante recentes aqui do Vigitel, né, que foi um inquérito por telefone em 27 capitais, onde a gente realmente mostra o problema, né, na nossa realidade. Então, assim, nesse inquérito observou-se que quase 18% das pessoas que foram perguntadas relataram fazer uso da bebida alcoólica, né? E mais interessante que, comparando 2016 com 2018, esse aumento, observou-se um aumento significativo nas pessoas que realmente relatam fazer o uso da bebida, principalmente no sexo feminino. E, olha que interessante, 5,3% dos pacientes relataram conduzir veículo motorizado após consumir bebida alcoólica, né? Então, aí reforçando a importância das nossas políticas de incentivar o não uso do veículo após a bebida alcoólica, né? Esse aumento do consumo esteve relacionado à maior escolaridade e principalmente menor idade, né? Então, a gente vê que nós estamos bebendo cada vez mais cedo, isso é um problema na faixa etária aí da adolescência, onde 22% dos adolescentes relataram que o álcool é a primeira experiência que eles têm, é a porta de entrada aí para muitas outras drogas e experiências, né? E os fatores relacionados a essa iniciação, vamos dizer assim, seriam aí a curiosidade, né, daquela situação, uma pressão dos próprios colegas, olha só o exemplo dentro de casa, a propaganda que é cada vez mais bonita, né, mais interessante, e a falta de políticas públicas, o próprio Vigitel reconhece isso, né? Então, enquanto história natural da doença, a gente tem aqui mais ou menos mostrando, esquematizado,
que cerca de 90% a 100% dos pacientes que fazem uso pesado da bebida alcoólica vão ter esteatose hepática no ultrassom. E isso acontece tão precocemente quanto 2 semanas de uso da bebida já tem esse achado no ultrassom. E que desses pacientes, quando já tem a esteatose no ultrassom, cerca de 1/3 deles já tem o que a gente chama de esteatohepatite alcoólica, né, já mostrando um grau de lesão mais importante. E desses aqui, então, em torno de 8% a 20% evoluirão para cirrose hepática, uma vez mantido o hábito, e a incidência de câncer de fígado relacionado ao álcool, nesse estudo foi de 1% a 2% ao ano. Os fatores relacionados a essa evolução ruim, vamos dizer assim, foram obesidade, sexo feminino, o padrão de uso da bebida alcoólica, então, o cigarro e alguns polimorfismos genéticos. No entanto, veja, eu chamo a atenção dos senhores com essa prevalência que é tão, esse range aqui que é tão amplo, né? 8% a 20% dos pacientes com esteatohepatite alcoólica evoluirão para a cirrose. Mas, na verdade, vem a crítica, né? Será que é isso mesmo? 1/3 só da população? Porque no final das contas, muito poucos centros especializados realmente realizam biópsia hepática nessa fase da doença, já que ela é óligo ou assintomática, ou naqueles pacientes com hepatite alcoólica também ainda não é uma realidade a gente biopsiar esses pacientes. Então, pode ser que essas cifras aqui sejam até maiores. E aí, passa a ser importante a gente discutir os marcadores não invasivos, porque a gente sabe dos riscos da biópsia, particularmente nessa população, nesse cenário, né? Então, a gente sabe que os marcadores não invasivos, a gente aprendeu muito com os marcadores não invasivos na hepatite C, na hepatite B, né? E parece que o álcool está vindo aí também nessa linha. Nossos marcadores não invasivos podem ser divididos em biológicos, os biomarcadores, e os marcadores físicos. Os biológicos podem ser aqueles que medem diretamente a matriz extracelular, mas também os indiretos, que são aqueles da nossa rotina da prática, né? AST, ALT, gama-GT, bilirrubina, dados antropométricos e assim por diante. Então, eu vou passar para vocês aqui, eu tentei voltar bem para a nossa realidade, para que a gente pode usar no nosso dia a dia, até para facilitar, né? E vou falar um pouquinho da elastografia hepática nesse cenário. Então, dentro desse cenário, o que a gente tem, né? Eu procurei trazer os artigos mais recentes. Esse aqui é um artigo bastante interessante, de 2018, que avaliou ali quase 300 pacientes com doença hepática alcoólica, biopsiados, 128 vieram da atenção primária, isso é muito legal, né? E 161 vieram já da especialidade. O que eles fizeram nesse estudo? Eles compararam aqui, ó, o ELF e o Fibrotest, que são 2 marcadores patenteados, né, que não são de tão mais fácil execução, mas eles compararam também os marcadores da nossa rotina, o velho APRE, que a gente só relaciona a ST e plaqueta, o FIB4, Fornes, e compararam esses marcadores biológicos, né, séricos, com a elastografia por FibroScan e o 2D Sharewave como marcadores físicos. E o que eles encontraram, né? Aqui estão os marcadores, eles avaliaram a acurácia dos testes para fibrose significativa, fibrose avançada e cirrose hepática, e vejam que todos os testes mostraram uma acurácia ali que variou de boa a moderada e até excelente, né? Porém, obviamente que ficam aqui, tem que destacar a performance dos marcadores físicos, né, particularmente na fibrose avançada e na cirrose hepática, com uma área sobre a curva de 0,97 nessa circunstância, mas eu não vou deixar de falar para vocês dos marcadores séricos aqui, particularmente o FIB4, o Fornes, que é de uso da nossa rotina, e principalmente para a identificação de fibrose avançada, os pacientes de maior risco para uma doença progressiva. Aqui, então, é o mesmo trabalho, mostrando a performance desses marcadores para a fibrose avançada, que foi, no final das contas, onde eles melhor se destacaram, e eu chamo a atenção que os marcadores físicos apresentam o valor preditivo negativo bastante significativo, com menos erro, mas todos os outros marcadores, inclusive os bioquímicos, aqui novamente eu chamo a atenção, porque isso vai ser importante lá na frente, eles também se prestaram a afastar um paciente de mais risco para a progressão. Essa daqui, né, chamando a atenção da elastografia por FibroScan, ainda tem poucos estudos, vocês veem que nessa meta-análise aqui foram capazes de reunir 9 estudos com um pouco mais de 1.000 pacientes, mostrando uma área sobre a curva, veja,
que variou de 0,86 nesse trabalho até 0,97, está mostrando uma área sobre a curva bastante interessante, mas já chama atenção o primeiro ponto aqui. Olha como o valor de corte, o cutoff dos estudos variou bastante para diagnóstico de cirrose hepática, de 11,5, conhecido nosso, até 25, mas a maioria, com certeza, acima dos valores de corte que a gente aprendeu para a hepatite C e para a hepatite B. Essa daqui é uma outra meta-análise que avaliou a elastografia por FibroScan também, reuniu 10 estudos com um pouco mais de 1.000 pacientes, mostrando a acurácia do teste para diagnosticar qualquer grau de fibrose, e aí, novamente, chama a atenção da performance do teste para a fibrose avançada, F3 e F4, né, com valor preditivo negativo, bastante significante nessa população de doença hepática alcoólica. Esse aqui foi um estudo que a gente encontrou, tem muito pouca coisa de point share wave, né, quando eu terminei a minha aula, foi há um mês atrás, tinham 5, 6 estudos, eu trouxe esse que é o mais importante, que ele foi baseado em biópsia, então todos os pacientes foram biopsiados, e que ele mostrou o quê? 82 pacientes, vocês veem que é um N pequeno, mas a elastografia por point share wave, que no caso foi o ARF da Siemens, os valores encontrados do ARF, realmente eles aumentaram progressivamente com a fibrose cada vez mais importante nesses pacientes. Particularmente no que se refere à fibrose inicial para a fibrose significativa, fazendo um teste que foi capaz de discriminar esses pacientes. Vejam a área sobre a curva, tanto para fibrose significativa, avançada e cirrose, ali próximo de 0,95 a 0,85 a 0,90 para cirrose hepática. E, de novo, chama a atenção dos valores de corte para o ARF, que também são ligeiramente superiores aos que a gente está acostumado lá para hepatite B e para hepatite C, algo em torno de 0,30 né, metros por segundo, o que é interessante, porque 0,30 muda de grau de fibrose, aí, se a gente comparar com a hepatite C. Né? No entanto, a gente não pode deixar de falar dos fatores confundidores na elastografia. E aqui na população de doença hepática alcoólica isso é bastante significativo, porque não é incomum esses pacientes terem elevações de transaminases que podem chegar, assim, com certeza a mais de 5 vezes o valor normal. Outro dado que a gente precisa estar atento é a ausência, incentivar o paciente a fazer o jejum para fazer o teste, né? Esses dois itens confundidores têm sido chamado bastante atenção, inclusive agora no consenso, na atualização do consenso americano, que acabou de ser publicado em 2020, né? Então a gente tem que estar atento a esses dois fatores, mas também lembrar da congestão hepática, da colestase obstrutiva e das doenças infiltrativas, além da técnica, que deve estar sempre atento a que seja adequado. E com relação à elevação das enzimas, o que a gente pode ver? Esse é um estudo bastante robusto, onde avaliou mais de 2.000 pacientes, e ele comparou a hepatite C com doença hepática alcoólica. E realmente a ST, ela se associou à elastografia, isso não é novidade para hepatite B, a gente já sabe disso, hepatite C, esteve relacionada à medida da elastografia, tanto para hepatite C quanto para doença hepática alcoólica, e nos pacientes com AST menor que 40, então normal para o alterado, os valores da elastografia não mudaram muito quando eu comparo a hepatite C com o álcool, como vocês podem ver aqui, para fibrose, ausência de fibrose e cirrose hepática, porém esse autor chama atenção para esse gráfico aqui à direita, onde até 100 de AST, a elastografia se correlacionou bem com a medida realmente da biópsia. No entanto, a partir de 100, para qualquer grau de fibrose, a elastografia sobe, ela aumenta, o stiffness, a rigidez medida pelo aparelho, ela aumenta exponencialmente, né? Então, chama atenção esse autor para que a gente fique atento a isso e que sugere que a gente faça uma correção da elastografia medida aí pelo stiffness, né? De acordo com o valor de AST. Ou uma outra opção é pedir para que esses pacientes entrem em abstinência ao álcool, porque a gente sabe que depois de um tempo a enzima cai realmente quando eu tiro o álcool desse paciente, e aí eu poderia repetir a elastografia. Esse daqui é um algoritmo sugerido por esses autores, eu fiz um compilado aí, e eu trago, que eu acho bastante interessante, porque ele aborda a tensão primária, onde o paciente geralmente entra, que é a porta de entrada desses pacientes, e o especialista. E aqui, na atenção primária, ele sugere que se faça o uso dos marcadores séricos, como eu mostrei lá no comecinho. Aquele mesmo
estratégia que a gente usou para a hepatite C, onde eles são concordantes negativos, são considerados de baixo risco, eu posso só acompanhar esse paciente. No entanto, qualquer valor diferente, esse paciente já é considerado de alto risco, ou pelo menos inconclusivo, e deve ser encaminhado para atenção secundária, ou seja, para o especialista. Aqui no especialista, ele recomenda o uso da elastografia hepática, no caso o FibroScan, que é o que a gente tem um pouco mais estabelecido. E aí, quando eu tenho esse valor menor que 6, aqui ele usa um corte de 6, eu posso acompanhar esse paciente. Mas valores acima de 6, ele chama atenção para a gente ficar atento a ST e fazer aí uma correção ou repetir esse exame com a abstinência ao álcool. E nesse frigir dos ovos, qual o papel da biópsia, então, na doença hepática alcoólica? Aqui a gente precisa separar 2 cenários, que é a hepatite alcoólica com elevação de enzimas, icterícia, aqueles critérios clínicos do paciente com doença hepática alcoólica apenas. E aí, a biópsia, segundo esse guideline, né, europeu, a biópsia ficou restrita aqui aos casos possíveis, acho que vai ser falado com mais detalhes dos diagnósticos, mas a biópsia ficou aqui nos casos possíveis, ou na confirmação, no diagnóstico definitivo da hepatite alcoólica, né? Lógico, nossos pacientes, a maioria deles estão aqui entre provável e possível, poucos centros realmente biopsiam esse paciente nessa fase, até pelos riscos de sangramento e tudo mais. E tem mais 2 utilidades da biópsia nesse perfil, que são bastante interessantes e promissores, porém ainda muito iniciais, que seria a avaliação da biópsia hepática prognóstica nesses pacientes. Então os patologistas chamam a atenção que alguns achados da biópsia hepática poderiam prognosticar esse paciente para maior risco para mortalidade precoce e, portanto, na escolha terapêutica no tratamento. Porém, os estudos ainda são bastante iniciais, acho que a gente precisa seguir um pouquinho nessa linha. Por outro lado, na doença hepática alcoólica, aparentemente as indicações de biópsias continuam seguindo as mesmas investigações das outras doenças que a gente conhece, entende? É no caso do duvidoso que eu quero investigar a etiologia. E porque os marcadores não invasivos aparentemente estão chegando realmente com essa função, vamos dizer assim, à semelhança do que a gente viu com os outros doenças. Então, eu gostaria de concluir aqui que o uso da bebida alcoólica é um problema de saúde pública, sim, fortemente associado à alta morbimortalidade, e a sua investigação ela deve ser incentivada na prática clínica, o uso do audite, do CAGE, e assim por diante. Doença hepática alcoólica, ela pode evoluir desde as suas formas benignas, né, até a cirrose e suas complicações, então isso é de conhecimento nosso. E os marcadores não invasivos parece que estão chegando aí, podem ser empregados na prática clínica, destacando a superioridade dos métodos físicos na avaliação da fibrose, mas eu acho que muito estudo ainda vai vir, e mais do que isso, devemos estar atentos aos fatores confundidores, e aqui na doença hepática alcoólica, particularmente a elevação das aminotransferases e bilirrubinas, que a gente sabe que são fatores que interferem na medida da elastografia, e que até o momento a biópsia hepática estaria indicada nos casos de dúvida diagnóstica. Então, aquele paciente que eu tenho dúvida, ele bebe, mas ele tem outros fatores, e que a gente vai precisar investigar, não estou muito certo. Parece que para a doença hepática alcoólica a gente ainda está nesse esquema. Era isso que eu gostaria de falar para vocês, muito obrigada.